Obrigado a todo mundo que está aqui, acordou cedo para vir aqui. Eu esperava que não ia ter ninguém, o pessoal que só madruga. Achei que todo mundo ia resolver acordar lá pelas 2 da tarde, ninguém ia vir. Fico feliz de ver todo mundo. Mais uma vez, obrigado pelo convite do Moacir. É a primeira vez que eu venho na Campus Party, espero que seja a primeira de muitas. É uma honra muito grande estar aqui podendo falar, ainda mais a responsa de estar abrindo aqui essa trilha, né? E, bom, vamos começar. Eu esqueci meu cartão em casa, como sempre, então o jeito mais fácil de vocês me contatarem é pelo Twitter ali, Deco Santi. E, bom, vamos começar com uma pesquisa rápida aqui. Quantos aqui tem um smartphone? Eu vou falar celular porque, mas assim, eu digo smartphone ou um tablet. Quantos aqui tem? Todo mundo, massa. E de vocês, quantos acessam uma loja de aplicativos e compram e jogam jogos desses daí? Todo mundo também praticamente. E desses daí que responderam agora, quantos passam já mais tempo jogando no celular do que no console e no desktop? Já tem gente aí que já está nesse ponto aí? Tem também bastante gente. Só olhar o relógio aqui, então eu costumo falar muito mais do que eu. Bom, também é meu caso, tá? Eu atualmente jogo muito mais no celular e tablet, tá? Quando eu vou dizer celular, smartphone, tudo, mas eu estou automaticamente incluindo os tablets nessa categoria, e também porque é uma forma de jogo móvel e praticamente o mesmo sistema operacional da maioria dos smartphones. A gente tem iOS, Android aí, BlackBerry também. E isso acontece comigo também. Eu passo muito mais tempo jogando no celular, não porque eu não gosto mais de console, não porque eu não gosto mais do meu computador, no meu caso é uma questão de tempo. Com certeza cada um de vocês vai ter um motivo diferente do meu, ou não, né? Mas a gente está passando, por isso a gente está passando por um momento muito interessante na história do videogame, atualmente, tá? Isso que eu digo atualmente é menos de 2 anos para cá. Muita coisa mudou, tem muita coisa se transformando. Claro, não é o único período na história do videogame onde houve uma transformação assim tão grande em pouco tempo, mas é muito peculiar o que a gente está tendo por alguns motivos. Primeiro, atualmente é muito mais fácil de você distribuir e divulgar um jogo. Tá? A gente tem a maioria dos smartphones, isso está acontecendo no PC também, mas os smartphones estão lojas centralizadas onde todo mundo que vai baixar um jogo sabe para onde ir, sabe onde encontrar, e todo desenvolvedor sabe onde publicar seu jogo. Então isso implica em muito mais fácil divulgar, e o acesso do jogador é muito mais rápido do que vamos dizer assim, isso ainda acontece, mas ainda uns 10 anos atrás que você passava meses, anos desenvolvendo, levava na loja, você tinha que investir numa publicidade mais pesada, né, porque a pessoa precisava ir na loja para comprar. E hoje em dia isso está mudando bastante. Tá? Outro ponto muito peculiar desse momento na história do videogame é que nunca foi tão barato desenvolver jogos e nunca foi tão fácil em termos de tempo, intervalo de tempo para você desenvolver um jogo e publicar. Tá? A gente tem, primeiro, engines muito poderosos e produtivos. A gente tem Unity, que se fala o tempo todo, claro que a gente tem outros, tem a Unreal Engine, tem CryEngine. O Unity, claro, acho que hoje é o mais popular deles, mas ele eleva a produtividade lá em cima. Assim, tem gente montando empresa que não tem nenhum programador assim, expert que poda C++, que regaça no PNGL. Hoje em dia não é mais necessário, claro, é sempre bom, eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, mas não é necessário ter um especialista tão caxias para você fazer jogos hoje em dia. Outro ponto, esse é o que eu acho mais interessante, que eu gosto mais, é a tecnologia. Hoje eu tenho esse Android aqui, é um Motorola DeFi, acabei fazendo já, devia ter falado, tem 800 MHz aqui, e ele
tem a mesma capacidade, capacidade que eu digo não necessariamente de código de processamento, mas em termos de coisas que ele pode fazer, que é mais ou menos equivalente a um Shader Model 3.0 para quem conhece. E eu tenho isso aqui na palma da minha mão hoje, não custou caro, e não sou eu, né? A maioria de vocês também tem esse poder, que é do OpenGLS 2.0, eu vou voltar nesse assunto mais para frente, mas eu não tinha eu não podia usar o Shader Model 3.0, por exemplo, há 5 anos atrás no meu computador, que eu sou programador gráfico, assim, tudo, eu esqueci até de representar melhor, mas eu vou falar melhor isso. Eu não tinha isso no meu computador, no meu desktop lá em casa, hoje eu tenho no meu celular. Isso abre muita possibilidade para coisas novas e também você, bom, não precisa nem falar, né? A gente teve qualidade gráfica, a gente tem aquele Infinity Blade, quem tem iPhone conhece, o gráfico dele é fantástico, está quase pau a pau com os consoles mainstream, claro, com as devidas proporções, né? A gente precisa adaptar e escalar isso, mas é impressionante como está hoje, principalmente quem acompanhou a história da evolução da computação gráfica, da programação gráfica, que eu mexo com isso há mais ou menos 10 anos, talvez um pouco menos, um pouco mais. É impressionante como isso mudou e isso avançou. E outra característica peculiar nesse momento são alguns problemas e alguns transtornos também. Não tudo é um mar de rosas nessa área. A gente tem muita variedade de aparelho, muita variedade de sistemas operacionais que a gente precisa cobrir para estar concorrendo ali no mercado. Bom, outros problemas também, né? Que pirataria é muito mais fácil com mobile games, eu não vou alongar muito nesse assunto, mas são várias questões que dificultam um pouco a vida do desenvolvedor de jogos móveis, tablets e smartphones. Eu vou agora destrinchar um pouco desses 4 pontos que eu levantei, começando pela essa parte de divulgação e distribuição de jogos, tá? Nessa palestra eu vou me concentrar um pouco mais nas 2 principais lojas hoje, tá? Que são o Android Market e a App Store, são as que movimentam o maior volume de dinheiro e as que possuem mais usuários. Bom, vocês sabem disso com certeza, né? Mas eu vou só passar aqui para não passar batido. Bom, todo mundo tem um celular com Android, um celular com iOS, um iPhone, um iPod também, um iPad. Quando você precisa baixar um jogo, para onde você vai? Você vai para a App Store. É uma loja online, você clica lá no comprar, o débito cai automaticamente na sua conta. Ele é debitado automaticamente no seu cartão de crédito. Mesma coisa para Android Market. Claro, tem jogos gratuitos disponíveis nessas 2 lojas também, mas muita coisa paga também. E, bom, a App Store hoje tem, dos usuários de smartphones, segundo dados do IDC, tem 15% dos usuários dos smartphones ou celular que tem acesso a alguma loja de aplicativos, 15% são usuários de iPhone, iPod e iPad, tá? O Android Market, isso está um pouco maior. O Android Market cresceu muito no último ano, nos últimos 2 anos, está com 40% do total. Mais uma vez, os dados ainda do IDC, tá? Eu coloquei o link ali, depois se quiser baixar, conferir a pesquisa completa, pode só pegar como Moacir, eu vou dar um jeito de compartilhar com vocês depois esses slides, tem um link ali. Mas não se deixe enganar, tá? Essa diferença enorme entre App Store e Android Market não significa que um movimente muito mais dinheiro que o outro, pelo contrário. A App Store movimenta muito dinheiro ainda. Eu não tenho dados de, assim, agora para dizer qual movimenta mais, mas a última vez que eu olhei, mesmo com a inferioridade numérica, a App Store movimentava bem mais dinheiro que o Android Market. Bom, é meio complicado a gente falar assim quantos desses smartphones, quantos tablets desses estão circulando hoje no mercado, porque se você falar, foram vendidos tantos bilhões de iPhones até hoje, não significa necessariamente que tem tantos bilhões de iPhones ativos, pessoas usando, comprando, tá? Não significa isso. Mas eu peguei alguns dados só para ter uma noção. O iPhone 4S, na primeira semana de
venda, ganhou 4 milhões de unidades, tá? 4 milhões na primeira semana, e esse é o iPhone 4S só, tem o 3GS, 4, são os equivalentes para jogos, com certeza venderam muito mais que isso já, com certeza o iPhone 4S já vendeu talvez até o dobro disso ou mais, pra gente ter uma noção. E tudo isso, gente, que vai estar aqui, vai estar comprando, baixando. E o outro número, eu peguei um número aqui do Android Market também, o Galaxy S2, que é mais ou menos um dos tops aí do Android Market, vendeu 10 milhões de cópias unidades em 5 meses, que é um número legal também, se a gente levar em consideração a quantidade de dispositivos de Android que tem no mercado. O Android está com um ecossistema de acima de 400 aparelhos diferentes no mercado, de diferentes fabricantes, etc. Isso também, além de ser ótimo para o usuário do smartphone, era um terror para o desenvolvedor, mas é um número bastante interessante. Como que eu faço para ter acesso a essas lojas como desenvolvedor? O que eu tenho que fazer para poder desenvolver, publicar meus jogos nessas lojas? Na App Store, a gente precisa fazer a conta de desenvolvedor da Apple, tá? Aqui no Brasil, eventualmente, a gente vai ter que, inclusive, mandar um fax para a Apple, para a Apple, para eles fazerem a confirmação. Você vai pagar $99 ao ano para poder continuar publicando. Assim você pode publicar seus aplicativos pagos ou gratuitos, monetizar de diferentes formas dentro da plataforma deles. E no Android Market é um pouco mais barato e mais fácil. A gente paga assim, $25 para criar a conta de desenvolvedor. E atualmente esse valor você paga uma vez só, né? Você tem acesso teoricamente o resto da sua vida a loja para poder publicar os aplicativos. E aí, bom, tem aquela burocracia, né? Você vai colocar lá disponível para vender, você tem que cadastrar contas de banco, etc. E a comissão dessas duas lojas para poder vender seu aplicativo é de 30% para compras no aplicativo, compras de aplicativo. Então, se você publicou um jogo a 99 centavos na App Store ou vamos dizer $1 para arredondar, né? Na App Store ou no Android Market, 30% é deles, tá? Porque no final das contas, na minha opinião, apesar de ser um número que faz uma diferença no final do mês, compensa pela quantidade de acesso que tem, a visibilidade que isso tem e a facilidade de segurança tanto para o desenvolvedor como para o jogador, tá? Então, o jogador, ele não precisa, para comprar um jogo, ele não precisa passar o número de cartão de crédito para ele direto para o desenvolvedor. E muita gente tem isso hoje, quer dizer, é até correto ter, né, esse medo de colocar o número do cartão de crédito em qualquer lugar. Então a gente não precisa, qualquer uma dessas lojas, a gente só passa o número do cartão de crédito para a loja, tá? Então o desenvolvedor não vai ter acesso, não vai ver esses dados do cartão de crédito. Não que o desenvolvedor de jogos seja mal intencionado, a maioria tá? Não, brincadeira. Mas isso é uma segurança pro jogador, e como tem essa segurança, mais gente vai comprar e o desenvolvedor isso é bom, que vai vender mais. Bom, outro ponto ainda dentro desse campo específico é a forma de monetização. Eu falei já aqui dos downloads pagos. A gente está falando na loja, tem um botão lá, comprar esse aplicativo, a gente clica lá, vai ser debitado nosso cartão de crédito, vai ser aprovado, tudo, aquela burocracia normal de compra de cartão de crédito. E 30% é da loja, 70% do desenvolvedor, mas tem outras formas de ganhar dinheiro dentro dessas lojas também. Um deles, dos mais comuns, e com certeza vocês já viram muito, são as ads. A gente tem hoje dois grandes serviços de ads, que são o AdMob, vocês provavelmente a maioria conhece, o AdMob e o iAds na Apple. Mas a gente pode usar o AdMob tanto no Android como no App Store, no caso do AdMob também no Windows Phone, Symbian, etc. Eu vou me concentrar mais no Android Market e App Store porque são hoje os mais relevantes, tá? Mas não quer dizer que as outras não ganham importância, e não quer dizer também que esse ano talvez a coisa mude bastante. Tomara que mude, porque é interessante essa dinâmica no mercado. Tá? Hoje eu vejo a coisa muito travada. Como que funciona as ads? Bom, você vai cadastrar seu jogo lá no site do AdMob ou do iAds.
baixar o SDK, né, que você precisa da ferramenta para integrar aquilo ao seu jogo, para poder colocar, fazer ele exibir o banner, né, fazer aquisição do banner, exibir o banner dentro da tela do seu jogo, né, aí aonde, a posição que você vai colocar esse banner, o momento que você vai colocar esse banner dentro do seu jogo, aí é com você, tá? Eles vão te dar o SDK, as ferramentas, tal, as instruções, você vai colocar lá, e cada jogador que, olhou aqui, vendendo sei lá o que aqui, clicou lá, você vai ganhar alguns centavos, isso varia, a quantidade de centavos que você vai ganhar por clique ali no banner varia, porque é como se fosse um leilão, na verdade, cada anunciante dá seu lance, então é meio que, esse valor varia de 3 centavos a, sei lá, 20 centavos, ou depende até mais. Outra forma de ganhar dinheiro que hoje é a que tem, por experiência no mercado, é a que tem dado mais dinheiro atualmente, são as in-app purchases. O que é in-app purchase? Você vai, vamos supor, é um Tower Defense. Você fez um Tower Defense, que você vai matando os bichinhos lá, ganhando dinheiro, com esse dinheiro do jogo, tá? Moeda do jogo lá, vamos supor, moedas de ouro. Você vai pegar essas moedas de ouro e vai comprar armas novas, vamos supor, unidades novas dentro do jogo. A gente pode colocar um sistema de in-app purchase nesse jogo para, se o jogador não quiser ficar jogando 3 dias seguidos para conseguir determinado número de dinheiro no jogo para poder melhorar o seu esquema, ele vai lá, clica lá, comprar $5 por 10 mil moedas de ouro. Você clica lá, ele vai ser redirecionado para o Android Market ou para a App Store para fazer essa compra. Comprou o item vai ser contabilizado dentro do jogo, você ganhou também, funciona também a mesma porcentagem, 30%. E atualmente é o que tem dado mais dinheiro, tanto que a maioria dos jogos que hoje em dia tem sido mais rentáveis são os que são disponibilizados gratuitamente, às vezes alguns colocam banner ou não, e ao invés de vender o jogo, eles vendem coisas no jogo, tá? Então a pessoa, o jogo é feito para a pessoa se sentir tentada a comprar, para poder ficar mais massa o jogo, comprar um monte de arma lá, detonar todo mundo. Isso daí tem dado muito dinheiro, tem dado muito certo, e tem sido um contraponto bastante interessante contra a pirataria, porque com downloads pagos é muito fácil a pessoa baixar o seu jogo, craquear e disponibilizar na loja, tá? O último jogo que eu lancei, ele tá com, deixa eu ver agora, fazer a conta aqui na cabeça, tá com umas 15 vezes mais downloads na versão pirata do que na versão paga, tá? Eu consigo gerar essas estatísticas porque tem algumas ferramentas no desenvolvimento de jogos mobile que você consegue traçar quantos usuários estão jogando. Então, lá no Android Market tá marcando lá 10 pessoas compraram o jogo, lá nos dados lá de outro da ferramenta, o Flurry, que chama a ferramenta de estatística, está falando que 100 pessoas jogaram o jogo, 10 pessoas compraram, 100 pessoas estão jogando, alguma coisa tem aí, né? E com o in-app purchase a gente consegue driblar isso, porque é mais difícil de você craquear e até de repente às vezes nem compensa você ficar perdendo tempo com isso, e você está dando dinheiro para o desenvolvedor está conseguindo manter o jogo, pagar tudo, pagar as contas. Agora, a capacidade gráfica é o ponto que eu gosto mais, porque eu sou programador gráfico. Deixa eu não posso trabalhar aqui. Bom, como eu falei aquela hora, a gente tem a capacidade no celular que eu não tinha no meu computador, não sei, 5 anos atrás. Tudo bem que 5 anos atrás é uma eternidade em tempo de tecnologia, né? Falando em tecnologia, 5 anos acontece muita coisa, como se fosse um século. Mas, bom, convenhamos, o meu computador era mais ou menos desse tamanho assim, esquentava pra cacete. Esse meu celular aqui faz a mesma coisa, desse tamanho e não esquenta quase. A gente tem, hoje com o PGL 2.0, a gente tem aqui, quantos aqui, só pra saber, já ouviram falar em shader? Que é shader? Quantos já ouviram falar? Quem conhece mais ou menos o que é um shader exatamente? Ou pelo menos por cima, assim? É pouca gente, né? Eu vou só explicar por cima para não ficar maçante, que não é uma palestra técnica.
Isso daí vocês podem ler na internet, na palestra, é interessante para a gente compartilhar a experiência, e experiência empírica e não ficar falando a parte técnica. Mas é só para controle. Bom, shader é um programinha que você escreve numa linguagem parecida com C, hoje em dia é parecida com C, uns anos atrás era só Assembly, mas que você pode, você digamos assim, enfia lá dentro do pipeline de renderização 3D ou 2D também, e você pode reprogramar toda a forma como essa cena vai ser renderizada. Com isso, a gente pode criar um monte de efeito novo, coisa diferente. Uma coisa, eu separei até alguns vídeos, vamos ver se eu consigo mexer aqui sem chacoalhar. Tem um jogo que eu admiro muito pelo primor técnico, ele chama Sprinkle. Vou ver se eu consigo. Bom, vocês não vão ouvir o som, né? Mas o som não é muito importante. Importante mais a imagem mesmo, que é exatamente o que eu estou querendo mostrar. A qualidade do vídeo também não está grande coisa, eu deixei a melhor qualidade que tinha no YouTube. O nome da empresa é medíocre mesmo, é um nome meio infeliz, mas o projeto é excelente. Bom, esse jogo aqui ele saiu, se eu não me engano, para iOS e para Android também. Android eu tenho certeza, iOS, se eu não me engano, saiu também. Pela qualidade do vídeo não dá para ver muito bem, mas quem tiver um olho um pouco mais treinado vai conseguir perceber. Eu estou chamando a atenção para o efeito de água, tá? Isso daí, isso só é possível hoje porque a gente tem OpenGL 2.0, a gente tem acesso a shaders no celular. Reparem, se você me mostrasse esse jogo há 2 anos atrás tá bom, não é muito tempo, se você mostrasse esse jogo e falasse para mim que ele roda no celular desse jeito aí, a 30 FPS ou mais, eu não ia acreditar, Reparem, bem, a dinâmica da água é muito legal também, mas reparem nos efeitos, por exemplo, de fração. Repara que o fundo da água ali, ele distorce o fundo da cena, criando efeito de refração que ficou lindo. Esse jogo ficou lindo. E só é possível graças a essa tecnologia, que não é tão nova, mas só agora está se popularizando muito, né? O celular ali não custou caro e também tem essas capacidades. E com isso a gente pode criar nos celulares estúdios pequenos, ter possibilidade de criar coisas novas, coisas revolucionárias. Não precisa ter gente muito grande, só ter programadores competentes e criatividade, inteligência, consegue fazer coisas novas. Eu vou mostrar deixa eu ver aqui, lembrar qual era o próximo slide aqui. Opa, fechou. Deixa eu ver se eu consigo reabrir aqui, só não encaixei ainda. Bom, eu vou ver se eu consigo puxar o cabo aqui.